Acontece neste momento em Nova York o Lead Brasil Investment Forum 2023. O evento reúne políticos e empresários brasileiros e norte-americanos para debater reformas e também o desenvolvimento econômico. E é para lá que a gente vai agora. Quem acompanha todos esses detalhes é o repórter Marcelo Matos. Marcelo, muito bom dia. Quais são os destaques por aí? O evento já começou? Olá, Soraya Lawande, e a todos que nos acompanham aqui na Jovem Pan. Exatamente, nós falamos aqui de Nova York, o Lead Conference, aqui uma semana muito importante econômica, que é considerada a semana brasileira aqui da economia, porque são vários eventos que vão acontecer ao longo dessa semana. Um deles é o evento justamente do Lead Conference, que reúne 250 empresários brasileiros, norte-americanos e também governadores, deputados, senadores brasileiros na discussão aí dessa retomada econômica brasileira, a reinserção do país mais uma vez também no cenário internacional e, claro, cada governador trazendo aqui análise de suas funções e também já muitos governadores em segundo mandato, então agora também fazendo essa prestação de contas e a expectativa de atrair também investimentos para o Brasil, diretamente para os estados. Vamos ouvir então o Renato Casagrande, que falou desse momento complicado que vive a questão política hoje no Brasil. A gente sabe que o Congresso cada vez mais empoderado, Câmara e Senado, ele garantiu que é preciso haver um consenso entre deputados e senadores para que possa haver a retomada, mas claro, admitiu que neste primeiro momento aí do governo Lula há uma desarticulação e que, portanto, o próprio presidente deve assumir essa função. Vamos acompanhar então o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, aqui em Nova York. O grande desafio do governo do presidente Lula é estabilizar as relações com o Congresso Nacional, que é um ambiente de dificuldade. A gente sabe, se não tiver um ambiente de estabilidade política, as ações do governo ficam mais difíceis, como nós estamos vendo agora, neste momento. Então acompanhamos Renato Casagrande, governador do Espírito Santo, e é claro que também a questão da Amazônia envolve todas as discussões globais hoje, e é evidentemente que a preservação da Amazônia é fundamental hoje no mercado internacional, que cobra justamente a preservação dos recursos naturais e veta inclusive negócios com países que não trabalham nesse sentido. E ouvimos o governador do Amazonas, Wilson Lima, falando também sobre essa questão tão importante para o Brasil e, é claro, para o mundo. Vamos acompanhar. O grande problema é que as pessoas só conhecem a Amazônia pela vista aérea, pela copa das árvores, e não conhecem suas verdadeiras raízes, que é a sua população. E aí que reside o problema, porque não tem como você preservar a Amazônia, não tem como você proteger esse patrimônio da humanidade se você primeiro não proteger as pessoas. Muito bem, ouvimos Wilson Lima, também participou aqui o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, né? Ele está também em segundo mandato, garantiu também que é preciso agir tecnicamente, não ideologicamente. Na chegada aqui do Lead, antes de começar, eu conversei com o senador Ciro Nogueira, que é do PP, foi ministro das Relações da Casa Civil de Jair Bolsonaro, mas também participou no governo Dilma Rousseff, também teve um papel importante na articulação, e ele garantia que de fato há necessidade de uma discussão em busca de um consenso, mas não passar pela ideologia. E aqui também os governadores disseram o seguinte: são questões assim fundamentais. A questão do marco do saneamento, segundo aqui as pessoas que nós ouvimos, mostrou aí o posicionamento contrário do Congresso em relação àquilo que o governo fez via decreto. Então esse poder até moderador, falou o governador Ratinho Júnior, que falou há pouco aqui do Paraná. De fato, então, essa questão foi modificada pelo Executivo, tinha sido aprovado justamente pelo Legislativo, e agora houve esse reparo que foi feito, mostrando aí a independência, claro, da Câmara e também do Senado, mas todos são unânimes em que nós já estamos aí 5 meses, daqui a pouco chega junho,
recesso parlamentar. E o governo tem muita dificuldade, uma articulação na construção de uma base aí que possa votar projetos. Na semana passada, reveses como a lei das fake news, o governo estava empenhado nisso, não tem votos, retirou estrategicamente essa questão, conseguiu estancar a questão da CPMI, colocando maioria na comissão, mas também teve que trabalhar muito. Enfim, daqui a pouco chega o recesso, o arcabouço fiscal está lá no Congresso e nada muda em relação a essas discussões. E daqui a pouco vai participar aqui justamente Arthur Lira, que tem repetido várias vezes que o governo não tem uma base governista, que é preciso de fato mudar as relações do Congresso, a questão das emendas, que foi um ponto que Jair Bolsonaro utilizou para conseguir sua maioria, e ele fez essa ressalva justamente na semana passada, porque nessa discussão do PL das fake news, que não avançou por falta de apoio necessário. Nós vamos acompanhar tudo daqui a pouco, então, a expectativa. Nós estamos 1 hora atrás aí do horário brasileiro. Arthur Lira vai ser agora a principal presença, agora o presidente da Câmara. Rodrigo Pacheco foi convidado, não veio. Ao que parece, onde vai Lira, não vai Pacheco e vice-versa. Isso fica cada vez mais explícito também. Daqui a pouco, Soraya, nós voltamos então diretamente aqui de Nova York. Soraya. Marcelo, obrigada pelas suas informações. A gente, inclusive, vai ouvir agora Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, que fala ao vivo neste momento, neste evento que acontece em Nova York, o Lead Brasil Investment Forum, que começou hoje. Vamos ouvir, então, um trechinho do que está sendo dito agora? Pune quem deliberadamente está infringindo normas, mas dá espaço para quem quer empreender, que a maior parte faz a coisa certa e do jeito certo, para poder fazer os seus empreendimentos. Nós revisamos a nossa estrutura de alvarás do Corpo de Bombeiros, abrimos pelas reformas feitas a redução de impostos para termos a menor alíquota de ICMS do Brasil, praticada no Rio Grande do Sul, 17% de alíquota básica do ICMS, redução das alíquotas internas para o mesmo patamar das alíquotas interestaduais, que são de 12%, redução de impostos em diversas frentes para dar espaço para quem empreende. Mas é importante mencionar algo que acho que nos une aqui a todos os governadores, além dessas pautas, que é sabermos que a produtividade é o grande tema para o nosso país. E a produtividade envolve esse espaço para quem quer empreender, e aí uma reforma tributária fundamental. O deputado Aguinaldo, presidente Arthur Lira, que estão aqui, tem esta missão. A reforma tributária é fundamental para que, como eu disse, a energia do empreendedor esteja em empreender e não em classificar produtos em centenas ou milhares de possibilidades de classificações, sempre com o medo de ser depois Eduardo Leite, então, governador do Rio Grande do Sul, falando neste momento num evento que acontece em Nova York, reformas, desenvolvimento econômico, né, Vilela, aí no centro dessas discussões entre governadores e líderes aí de estados. A gente ouviu recentemente agora, né, Marcelo Matos chamando aí o que disse governador do Espírito Santo sobre consenso entre deputados e senadores. De novo, né, essa falta de articulação política e a necessidade de um ambiente estável. Falou também em relação à Amazônia, a preservação da Amazônia, que lá em Londres, durante a coroação do rei Charles, Lula já tinha trazido esse debate e foi até o próprio rei que acabou fazendo esse aviso, esse alerta, né, ao presidente aqui do Brasil. Exatamente. O grande problema do presidente é que no mesmo momento em que ele vai e coloca uma posição importante para o Brasil, como por exemplo a preservação da Amazônia, ele vem e já solta uma besteira falando impropérios, falando mal do presidente do Banco Central, por exemplo, desancando a taxa de juros, desancando a neutralidade que hoje em dia o Banco Central tem, a independência do Banco Central. Da mesma forma, o presidente da República faz uma reunião importante, como vai fazer hoje com o primeiro-ministro da Holanda, e, ao mesmo tempo, usa palavras e usa frases que são inadequadas e pede, por exemplo, a revisão da privatização da Eletrobras. Então, essa dualidade do governo, que por vezes quer jogar para a sua plateia particular em detrimento daquilo que é do interesse político nacional. E o interesse político nacional é o que nós estamos vendo hoje nesse evento em Nova York.
é a discussão acerca das formas de se criar consensos, de construir consensos e não aprofundar ainda mais as divisões.